pessoal, professor Odair. Vamos continuar resolvendo alguns exercícios de análise combinatória. Então vamos lá. Exercício 7. Com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, quantos números ímpares de 3 algarismos distintos podem ser escritos? Bom, então aqui a ordem importa. Correto? Se a ordem importa, é um caso de arranjo. Então nós vamos resolver isso por arranjo. Então nós temos 3 algarismos possíveis. Nós temos 3 algarismos, 1, 2, 3, de tal forma que os números ímpares de 3 algarismos, para ser ímpar, ele tem que estar, o último algarismo pode ser o 1, o 3 e o 5, correto? Então nós temos 3 possibilidades para o último algarismo para que ele seja ímpar. Então nós temos aqui 3 possibilidades. Quando for o 1, a gente elimina o 1 aqui, porque o 1 vai estar na última posição. Ficarão 4 algarismos. Esses 4 algarismos, eles vão se alternando nas outras 2 posições. Então pode ser 2, 3, 3, 2, 2, 4, 4, 2, 2, 5, 5, 2, tá. Então aqui nós temos um arranjo de 4 elementos tomados 2 a 2. Isso para o 1, isso para o 3 e isso para o 5. Então nós temos para as 3 possibilidades exatamente a mesma coisa. Porque quando for o 5 eu tenho 1, 2, 4 e 5. 1, 2, 1, 4, 1, 5. Correto? Então vai ficar assim, olha. 3 possibilidades vezes o arranjo de 4, 2 a 2. Então o número de possibilidades, o número de números ímpares com esses algarismos, né, de 3 algarismos distintos, vai ser igual a 3 vezes o arranjo de 4, 2 a 2. 4 fatorial dividido por 4 menos 2, 2 fatorial. Então isso daqui vai ser igual a 3 vezes 4 vezes 3. 9 vezes 4, 36. Então são 36 possibilidades, são 36 números diferentes que a gente vai conseguir encontrar aí, ok? Vamos para o outro. Quantos números naturais de 3 algarismos existem no sistema decimal de numeração? Ah, professor, brincadeira, isso é muito fácil, né? Porque, olha, eu tenho aqui 3 algarismos. A única coisa que eu tenho dos 10 algarismos do sistema decimal é que o primeiro não pode ser 0. Então aqui eu tenho 9 possibilidades para o primeiro número. Os outros 2 podem ser 0. Pode ser 00, 900, né? ou 100, né? Mas desde que o primeiro não seja 0. Os outros podem. Então a gente vai usar o princípio fundamental da contagem, que é a multiplicação. Então n é igual a 9 vezes 10 vezes 10. 900. Ah, professora, eu já sabia disso.
É só saber que o 100 é o primeiro e 999 é o último, né, professor? Tudo bem, mas nós usamos uma técnica, né? E isso que é importante aqui. O próximo exercício diz assim: a combinação de um cofre é uma sucessão de 3 dígitos, escolhidos dentre os elementos de 0 a 9. Esses 10 dígitos estão gravados no disco à porta do cofre. Se uma pessoa quer abrir o cofre, lembra-se apenas que o segredo é formado por 3 dígitos diferentes. Quantas tentativas no máximo ele irá fazer? Terão que fazer, né? Então vamos lá. Eu tenho 3 dígitos. E esses 3 dígitos aí, pessoal, ele diz, olha, são formados por dígitos diferentes, tá? Então, se eu colocar 0, 1 e 2, é diferente de 2, 1 e 0. Então, a ordem importa. Se a ordem é importante, isso significa que é um caso de arranjo. Só para lembrar, arranjo de NP a P é N fatorial dividido por N menos P fatorial. Só para lembrar, né? Muito bem, eu tenho 10 alternativas para cada um deles. Só que eu uso 10 na primeira, 9 na segunda e 8 na terceira. Então o arranjo é de 10 possibilidades tomados 3 a 3. 10 fatorial dividido por 10 menos 3 fatorial. 10 menos 3, 7 fatorial. E eu já praticamente dei a resposta. 10 vezes 9 vezes 8. 7 fatorial vai cortar com 7 fatorial, já era. Vai ficar essa resposta aqui mesmo. Que é o arranjo de 10 tomados 3 a 3 é igual a 9 vezes 8, 72. 72 vezes 10, 720. 720 tentativas de abertura do cofre. É o máximo, né? É lógico que há uma possibilidade de antes de você chegar na última tentativa, você já tenha descoberto qual é o código aí de abertura do cofre, né? Mas é isso aí. Beleza, pessoal? Próximo exercício. Quantos anagramas podem ser feitos com A, B, C, D? Olha, pessoal, esse caso aqui é um caso clássico, né? E inclusive é um caso particular que a gente vai dar um nome especial para ele. Qual é essa condição? É o seguinte: eu tenho 4 letras que vão fazer uma troca entre eles de posição apenas. Porque quando eu falo em anagrama, eu estou dizendo que eu tenho 4 letras que eu posso ir trocando a posição dessas letras entre elas e formar várias anagramas diferentes, que na realidade não são palavras, né? Quer dizer, elas não têm necessariamente um significado, mas elas são escritas de formas diferentes. Então eu tenho ABCD, eu tenho BACD, BCAD, DA. Não, tá aí, várias possibilidades diferentes. A ordem, obviamente, importa. Então é um caso particular de arranjo. Tá? É um caso particular de arranjo. Mas nota o seguinte, pessoal. Eu tenho 4 possibilidades, 4
possibilidades e 4 elementos. Então, é um arranjo de 4 elementos, 4 possibilidades. É de um arranjo de 4 tomados 4 a 4. 4 fatorial dividido por 4 menos 4 dá 1 fatorial, que é 1 mesmo. Então, como resultado, isso daqui vai ser igual a 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, vai dar 6 vezes 4, 24 anagramas diferentes. Mas como eu falei para vocês, esse é um caso particular mesmo dentro do arranjo. E o arranjo de n elementos tomados n a n. Então é um caso assim, arranjo de n elementos, vou colocar n tomados n a n. Então vai ser n. Aliás, eu fiz 4 menos 4 dá 1? Não, 4 menos 4 dá 0, né? O 0 fatorial é que é 1. N fatorial dividido por n menos n fatorial. N fatorial é n fatorial. N menos n vai dar 0 fatorial. 0 fatorial é 1. Então, n fatorial dividido por 1 é n fatorial. Então, esse é um caso particular e ganha um nome particular também. Esse caso aqui é o chamado permutação. Então, e nós vamos representar a permutação da seguinte forma, olha, permutação de 5 elementos é igual a 5 fatorial, ou permutação de n elementos é igual a n fatorial. E assim a gente chama a permutação. É um caso particular de arranjo de n elementos tomados n a n. Então é a permutação. Então, normalmente, quando a gente fala em anagramas, é uma permutação normalmente de n elementos tomados n a n. Então a gente simplifica dizendo permutação de n elementos. Ok, pessoal? Valeu, até mais!